nasci na nossa antiga Faculdade de Medicina ali em Jaguaribe. Antigamente ali era a maternidade do Estado, a maternidade que atendia os menos aquinhoados, né, vamos dizer assim. E eu nasci lá. Tive uma infância relativamente normal, porém sem muitas ambições. Por quê? Perdi meu pai muito cedo, né, com 9 anos de idade. E com a perda do meu pai, a gente não ficou numa situação financeira muito confortável. Minha irmã, logo cedo, teve que trabalhar no comércio para ajudar nas despesas da casa. Por isso, né, a minha infância foi muito limitada, vamos dizer assim, na questão lúdica, né? Estudei a minha infância no grupo escolar Epitácio Pessoa, onde eu tenho grandes recordações daquele grupo, prestes a completar 100 anos, o grupo Epitácio Pessoa. E uma coisa interessante, tem muita gente que se lembra da primeira professora. Eu não me lembro. Eu me lembro da minha última professora do grupo escolar, que era uma senhora muito elegante, Dona Isaura Aranha. E ela tinha uma frase que até hoje eu mantenho gravada. Ela dizia que cada criança que ela alfabetizava era uma janela que ela abria para o mundo. Eu acho que ela abria era uma porta, né? Isso aí foi uma coisa que me marcou muito naquele grupo escolar durante o meu período de infância, né? Outra coisa que eu me recordo bem daquele grupo é que quando eu fazia terceiro ano primário, e havia uma premiação, vamos dizer assim, para o aluno que se destacava mais numa matéria. E eu me recordo que neste ano, cuja professora era a professora Andréia de Barros Moreira, até ainda uma minha contraparente. E eu tinha me destacado no mês onde se comemora o Dia da Árvore, né, com umas notas bem assim, importantes e interessantes na disciplina, né? E com isso eu fui premiado para plantar uma árvore neste dia. Eu não sei se esta árvore ainda está lá. Eu não sei. Mas isso aí foi uma coisa que me marcou muito, né? Naquela época, né? Nos idos de 50. Veja lá que já vão aí mais de 50 anos. Bom, então na minha infância eu tinha um grande sonho na infância, sonho de criança, que era de possuir uma bicicleta. Nunca pude. E me recordo bem de que minha irmã trabalhando no comércio, e às vezes eu descia ali pelo comércio e tinha uma firma aqui em João Pessoa, Inácio Vinagre. Vendia bicicletas Philips e Monarch. E eu não conto as vezes que eu parei naquela porta a observar aquelas bicicletas. Mas é coisa, né, que a gente relembra sem mágoas, sem nada, porque fazia parte do contexto da época. Esses foram os fatos, né, assim, mais da minha infância, assim, que eu gravo. Agora, a minha adolescência, o grande prêmio para mim foi ter passado no exame de admissão ao liceu. Por quê? Porque as coisas, eu acredito muito que as coisas estão todas escritas. Como eu disse ainda agora, né, a nossa condição de vida era modesta, e depois que minha irmã casou, em 1957, quem assumiu a minha casa, nós ficamos morando todos juntos, foi meu cunhado, certo? Eu acho que isso aí eu devo a eles dois, principalmente, né, o que eu sou hoje, porque meu cunhado segurou essa situação, né,
e em termo para que eu pudesse estudar. Certo? Bom, mas eu, naquela época, havia uma certa determinação da minha mãe, já por conta da nossa condição, que eu fosse estudar na Escola Agrotécnica Vidal de Negreiros, em Bananeiras. Era uma escola gratuita naquela época, né, de ensino muito bom. E eu me recordo que nós fomos até, que o diretor da época morava perto lá da minha casa, nós morávamos ali em Tambiá, e nós chegamos até a falar com ele para conseguir uma vaga para mim. Mas, as coisas do destino, né, eu resolvi fazer, terminando o curso primário no grupo escolar, das pessoas, resolvi fazer a admissão no liceu, que não era muito fácil. Naquela época não era. Mas, felizmente, né, eu acho que as coisas estavam traçadas para mim, eu consegui a aprovação e não fui mais para a escola de Bananeiras. Então comecei a estudar no liceu. E aí, a minha juventude toda foi lá. A minha adolescência, vamos dizer assim, foi lá no colégio estadual, onde eu tenho grandes recordações do colégio. Né? Grandes recordações. Estudei naquele colégio, numa época em que o ensino público tinha valor. Tinha muito valor. Os professores de excelente qualidade. Todos eles. Não me recordo em nenhum momento de professor fazer greve. Não existia isso. Havia um compromisso. E olha que professor nunca ganhou bem. Eu não me recordo de professor no Brasil ganhar bem. Em época nenhuma. Mas havia aquele compromisso pelo ensino. De maneira que eu, na minha adolescência, foi toda no Liceu Paraibano, de onde eu tenho as melhores recordações. Bom, na verdade, eu não tinha assim uma decisão formal em fazer medicina. Porém, na minha época de estudante, no liceu, nós tínhamos duas opções a seguir quando terminávamos o curso ginasial. Então, aqueles que derivavam para a medicina, engenharia, outras na área de saúde em geral, migravam para o curso científico. E aqueles que tinham tendência para direito, filosofia, né, a parte de letras humanas, migravam para o clássico. Não era assim? Então, quando eu terminei o ginásio, eu me decidi pelo científico, porque eu tinha em mente as áreas técnicas não me atraíam. E naquela época também as áreas humanas, em letras. Então eu me decidi pelo científico. Ao me decidir pelo curso científico, eu optei pela medicina, porque eu tinha assim uma certa simpatia pelo médico. Em algumas ocasiões, na minha infância, na minha casa, houve uma necessidade de se chamar, em algumas ocasiões, o pronto-socorro para me atender. Eu me recordo bem de um médico que na época era plantonista, Dr. Hermance Paiva. E ele foi um dos que me atendeu uma vez. Houve uma necessidade, né? E eu achei ele de uma simpatia, né? Me recordo bem disso, e a maneira como ele atendeu. Isso me marcou até certo ponto. Outra coisa que, vez por outra, eu passava na porta do pronto-socorro, do velho pronto-socorro da rua Miguel Couto, e alguma coisa me atraía ali, naquele hospital. Eu acho que isso aí foi, sem dúvida, o que me fez cursar medicina. Alguma coisa, né? Eu acho que eu estava, assim, já com aquele destino marcado para ser um médico. Eu acho que foi por aí, certo? Mas,
me submeti, terminado o curso científico, né? Me submeti a vestibular. Primeiro vestibular não fui aprovado, 65, e me preparei durante o ano seguinte para o próximo, onde fui aprovado. Para mim foi, eu acho que uma das maiores emoções da minha vida foi passar no vestibular de medicina. Coisa para mim naquela época, né? Até porque o curso médico naquela época era visto de maneira muito diferente. Mas aí passei no vestibular e comecei a vida acadêmica, né, na faculdade, onde a nossa turma, inicialmente uma turma de 80 alunos, né? Nessa turma eu passei em 18º lugar no vestibular. E ao chegar na faculdade, aí são novos mundos, né? Porque a gente vem de uma área colegial, onde as conotações, as amizades e a maneira da gente se situar dentro de um colégio é completamente diferente de uma faculdade. Mas aí nós começamos a estudar, né? E no curso médico eu tenho grandes recordações dos meus professores. Alguns me marcaram de maneira acentuada. Por exemplo, primeiro ano médico, nós tínhamos 2 professores austeros, mas de filosofia e personalidades completamente diferentes. Um era o professor de anatomia, o professor Asdrúbal de Oliveira, e outro era o professor Vitorino Maia, da cadeira de histologia. E o professor Asdrúbal de Oliveira me marcou muito por um aspecto. Eu não entendia o critério de avaliação dele, das provas. Isso foi uma coisa marcante, porque nossa turma é uma turma numerosa, e quando a gente fazia aquelas aulas de anatomia dele, ele era um professor, um anatomista de primeiríssima linha. Primeiríssima linha. Um exímio desenhista. Coisas que a gente não vê. O professor Asdrúbal, antes da aula dele, ele preparava toda a aula desenhada por ele, com giz coloridos, no quadro negro. Quando a gente entrava para o auditório, já estava tudo pronto. Agora, ele ministrava umas aulas quilométricas, né? Para a gente ter uma ideia, eu me recordo bem, a aula de sistema osteolocomotor, que ele queria que nós estudássemos pelo Tratado de Anatomia, que era de Testi, Latagé, tratado volumoso, e a aula de osteolocomotor. Quando eu chego em casa para estudar, 84 páginas. Então, para a gente ter uma ideia como era a coisa. Mas era um professor que exigia muito do aluno. Exigia muito. E realmente a anatomia, que era uma disciplina básica, a gente tinha que saber. Como era a disciplina do professor Vitorino Maia, histologia. Isso no curso básico, né, que hoje chama de básico. Naquele tempo o curso era seriado e a anatomia fazia parte do primeiro período. No curso superior, né, saindo do hoje o básico, a nível do 3º ano para frente, aí eu tenho grandes recordações. Antes, no 2º ano, tenho ótimas recordações da cadeira de terapeuta, de fisiologia, o professor Ivan, muito boa. A cadeira dos irmãos Beltrão, Clóvis Beltrão e Clócio, farmacologia, onde uma coisa me marcou muito. Naquela época, os professores tinham grandes compromissos com o ensino. E os irmãos Beltrão pagavam do bolso a aquisição de animais para ministrar as aulas práticas. Isso é uma coisa que a gente não vê hoje mais no curso médico. Me recordo também de um fato que
na fundação da Faculdade de Medicina, aqui, professor Antônio Dias montou a primeira biblioteca da faculdade, com recursos próprios. Então são esses fatos que antes no curso médico, que a gente não vê hoje, né? Então eu tive inúmeros exemplos disso no meu curso, e isso serviu de exemplo para mim. Eu acho que a conduta médica que eu desempenho até hoje na minha vida teve uma grande influência desses professores. O professor Dias era um homem extremamente ético, dedicado ao ensino médico da clínica médica. Fundou uma vez um pequeno laboratório dentro do Hospital Santa Isabel para o ensino dos alunos. Me recordo até da cor das cadeiras, de fórmica cor amarela. Professor Francisco Porto, na enfermaria Santa Rosa, um homem dedicadíssimo ao ensino, com a equipe de auxiliares da primeiríssima linha, a exemplo do professor Orlando Coelho, por quem eu tenho muita admiração, e aprendi muito com ele em questão da ética médica, e por aí vai. Então, o meu curso médico, na questão dos docentes, então, foi incomparável. Para a minha época, eu acho que foi. Agora, quanto à questão coleguismo dentro do curso médico, aí isso foi uma coisa extraordinária. E isso desencadeou o quê? Um espírito político muito forte. A minha turma mudou o perfil da Faculdade de Medicina daqui. Porque quando nós entramos naquela faculdade, a Faculdade de Medicina era tida como uma faculdade alienada politicamente pelos estudantes. E nós, ao entrarmos ali, a gente modificou esse perfil. Tivemos 2 presidentes de diretório. 2 presidentes de diretório. Tivemos um envolvimento político de um grupo que fazia parte daquela turma muito forte no contexto da política do momento, porque nós estávamos diante de um regime ditatorial no país, que não era nada fácil, um regime truculento, sacrificou inúmeras vidas, né, de estudantes. Outros colegas da minha turma foram caçados. Tivemos uma colega que teve que viver na clandestinidade por vários anos por conta do regime militar, certo? E tudo isso concorreu para a gente ter uma conotação política diferenciada. A gente organizava os trotes que existiam naquela época, organizamos o grande trote, onde congregou todas as faculdades de João Pessoa, certo? Foi um trote de grande significação, certo? Naquela época, eu me recordo bem de um lance aí, que o trote saiu da Avenida João Machado, e ao chegar perto da antiga Rádio Tabajara, ali na rua Rodrigo de Aquino, houve um grande confronto com a polícia, na época. Um dos nossos colegas teve uma forte discussão com o secretário de segurança da época, e isso foi um grande transtorno, porque o trote, na área de medicina, nós conduzimos um caixão de defunto, fazendo referências ao sacrificado povo nordestino. E isso aí, na visão do sistema da época, o sistema militar, era uma afronta ao regime. E isso motivou uma grande discussão momentânea, mas o caixão seguiu. O caixão seguiu até o centro da cidade, que era no Ponto Sem Réis. E esse trote terminou com uma grande pancadaria no centro da cidade, um carro queimado no centro da cidade, e teve um fato inusitado na época. Um professor do curso de engenharia foi espancado em plena rua Padre Meira, quase em frente à Igreja das Mercês.
Então, esse trote foi realmente emblemático. E o grande fato da época, que eu guardo até hoje na minha memória, foi a morte de um colega meu de turma, João Roberto Borges de Souza. Essa morte de João Roberto foi uma coisa que até hoje ficou gravado na minha memória. E olha que já se vão mais de 40 anos. E eu não consigo esquecer. Porque João Roberto, além de ser um grande colega de turma, era uma pessoa preocupadíssima com a situação do país. Era uma pessoa que lutava pelo social, pelo bem-estar do mais humilde. E esse rapaz foi perseguido. Primeiro ele foi preso no famoso Congresso de São Paulo, aquele Congresso de Ibiúna da UNE, e daí por diante não teve mais sossego. Ele e outros, né? Mas ele, principalmente, né, pagou com a vida. Foi o grande mártir daquela época, no meu entendimento. E hoje, passado todos esses anos, né, a gente ainda tem aquela dúvida, né, quem matou João Roberto? Hoje, há poucos dias eu tive a oportunidade de participar da Comissão da Verdade, está aí para desvendar todos aqueles desaparecimentos, né, naquela época, e parece-me que está mais ou menos comprovado que João Roberto foi assassinado. Agora, como ele foi assassinado, a maneira como ele foi assassinado, é que a gente não sabe. Certo? Então, essa foi a grande marca na minha turma, a turma de 71, politicamente falando, no meu entendimento. Certo? Agora, a ditadura, o regime militar, aniquilou com muitas pessoas, né? Muitas pessoas perderam o rumo, porque foram caçados, perderam o seu emprego, né? E jamais recuperaram. Tudo balizado que eram comunistas que queriam destruir o Brasil. Quando eu digo que a minha turma foi uma turma diferente, em todos os aspectos. Na parte de recreação, a gente soube bastante aproveitar, porque nós fizemos 3 viagens como estudantes de medicina. Fizemos uma viagem para Fortaleza, fizemos uma viagem para Salvador e fizemos uma viagem para Maceió. Todas essas viagens faziam parte do contexto lúdico, vamos dizer assim, da turma. Além do mais, foi uma época em que a gente também frequentou muitos bares em João Pessoa. A gente estudava muito, porque o curso médico exigia isso. A gente tinha nossa preocupação em aprender, mas a gente também tinha nossas horas de lazer. E um dos bares que marcou a nossa época foi a Churrascaria Bambu, lamentavelmente destruída pelo poder público. A Churrascaria Bambu era o templo da cultura naquela época em João Pessoa. Tudo se discutia ali, de política a teatro. Me recordo que nós tínhamos um cronista muito famoso na época, Virgínios da Gama e Melo, e ele era frequentador assíduo da Bambu. E na época ele escrevia para o Correio da Paraíba, fazia suas crônicas lá, escrevia a crônica antes de ir para o jornal lá na Churrascaria Bambu. Para a gente ter ideia, como a Churrascaria Bambu, ela era eclética, né? Ela tinha esta conotação. Agora, lamentavelmente, que eu não sei porquê, o poder público acabou com a Churrascaria Bambu e tirou esse ar da churrascaria, que a Churrascaria Bambu tinha, que era o ar sentimental e poético. Isso aí foi realmente, né?
Além da churrascaria Bambu, existia outro bar em João Pessoa, emblemático, que eu considerava, como era na época, o bar dos lisos, que era o bar Pedro Américo. Esse bar Pedro Américo, ele não fechava as portas, era aberto 24 horas. E na época nós, estudantes, sacrificados financeiramente, quando muitas e muitas noites, quando a gente vinha de uma festa, ia para o bar Pedro Américo jantar. Por quê? Porque o jantar dos estudantes era o quê? Arroz com ovo, que era o prato mais barato que tinha lá. Então esse bar ficou emblemático também, certo? Agora, fora isso, o curso médico, a gente tinha um grande compromisso, quando eu disse, em aprender. É tanto que havia uma grande preocupação em se conseguir um plantão, por exemplo, no pronto-socorro municipal, que na época era considerado o templo sagrado do ensino médico. Então, o acadêmico de medicina não podia concluir um curso sem passar por um plantão no pronto-socorro. Não existia isso, entendeu? Porque ali era onde você aprendia todos os princípios da medicina. Era onde a gente atendia o doente na emergência, urgência e emergência. Hoje, infelizmente, eu não vejo muito esse interesse da parte estudantil, o que é bastante lamentável. Bom, o meu interesse pela disciplina ginecologia e obstetrícia, deveu-se pelo seguinte motivo. Como eu falei anteriormente, havia uma grande preocupação do estudante, no nosso tempo, em dar um plantão, que era a parte prática do curso médico. E na maternidade Cândida Vargas, havia plantões, naquela época, que começava pelo banco de sangue, cujo chefe era o Dr. Coelho. E eu me candidatei a um desses plantões no banco de sangue, já no terceiro ano médico. No terceiro ano do curso médico, que a gente cursava semiologia. E fui classificado para lá. Entrei na maternidade Cândida Vargas como plantonista pelo banco de sangue. Só que, durante o plantão, que era naquela época plantão de 24 horas, a gente tinha acesso a toda a maternidade. Não ficava restrito só ao banco de sangue. Então, nós começávamos a ter acesso à sala de parto, sala de cirurgia para ver cesariana e por aí vai. E isso começou a me despertar interesse pela especialidade de obstetrícia, através desse plantão. Ao cabo do curso médico, quando a gente já pagava a disciplina de ginecologia, eu me interessei pela disciplina de ginecologia por influência do professor Luiz Alberto Souto Maior, que era nosso professor lá. Então, e também, de certa forma, pelo professor Reinaldo Rangel, que era um professor da disciplina. Como eu já fazia plantões na maternidade desde o terceiro ano, eu acabei optando por essa especialidade. E tem um fato mais importante para isso aí, para a minha definição, é que, próximo de terminar o curso médico, eu tive grande influência de uma prima minha que é ginecologista no Rio de Janeiro, doutora Nilda de Souza Melo, a quem eu devo uma grande gratidão de ter conseguido a minha residência médica no Hospital de Servidores do Estado. Então, juntou tudo isso e me fez fazer a especialidade ginecologia e obstetrícia, a qual até hoje eu ainda continuo exercendo. Terminando o curso de medicina em 1971, existia a residência médica espalhada pelo Brasil. Aconteceu um fato interessante aí. Quando eu estava no sexto ano médico, num dos plantões da maternidade Cândida Vargas, que era o plantão do professor Delosmar Mendonça, saudosa memória,
recentemente falecido, né? E houve um convite de um médico aqui de João Pessoa, na época, para que eu fosse para o Paraná. Naquela época, existia o seguinte: muitos colegas estavam migrando para o Paraná, quando terminava o curso, porque o Paraná estava aberto para os médicos do Brasil todo, Brasil inteiro. Então, quem ia para o Paraná se dava muito bem financeiramente. Mas isso foi mais ou menos no mês de outubro, e eu já estava inscrito na residência, para concorrer à residência do Hospital do Servidor do Estado do Rio de Janeiro, através dessa minha prima, que tinha sido médica lá e era muito bem conceituada. Eu estava inscrito lá, aguardando comunicação se seria aproveitado lá ou não. Então, eu, recebendo esse convite para ir para o Paraná, eu tomei a seguinte decisão: eu vou aguardar o resultado da residência médica. Se eu for aprovado na residência médica, eu vou para a residência médica, porque eu tinha, na verdade, a ideia de me especializar. Se eu não for aprovado, então eu vou aproveitar o convite e vou para o Paraná trabalhar com um médico lá. Mas aí são as coisas do destino, né? Chegou a minha aprovação para a residência, que naquela época o Hospital do Servidor do Estado era padrão no Brasil. Era um hospital referencial na América Latina. Então, muito bom, primeiríssima linha. Basta dizer o seguinte: a primeira residência médica do Brasil foi do HSE, em 1948. O hospital foi inaugurado por Dr. Alcides Carneiro em 1947. Em 1948 começou a primeira turma de residentes lá. Para vocês verem a importância que tinha esse hospital. E eu tive o prazer e a grande sorte, né? Amparado por essa minha prima, a quem eu devo gratidões impagáveis a ela por isso, fui para lá, que era o melhor hospital, para me especializar. E fiz lá 2 anos de residência em ginecologia. Serviço de altíssimo padrão, comandado pelo professor Paulo Barros, um homem exigente, entendeu? Tinha sido já professor da Universidade do Brasil, exigente até em horário, entendeu? E o residente dele realmente saiu especialista na área. E, terminada a residência médica, eu antes tive uns convites para permanecer no Rio de Janeiro, inclusive no próprio hospital do Hospital do Servidor, mas eu tinha vontade de voltar para a minha terra, porque eu tinha uma grande vontade de ensinar. Eu gostaria de vir para cá e quando, no término do curso, o professor Antônio Dias tinha falado para mim que se eu quisesse voltar para a Paraíba, as portas estariam abertas na universidade. E assim eu fiz, eu voltei, só que quando eu cheguei, estava existindo um certo problema na universidade, que não estava contratando ninguém. E antes de eu vir para cá, mais ou menos no mês de agosto do segundo ano de residência, 73, eu recebo de um colega meu que mora em Campina Grande, que era residente comigo lá no hospital, em urologia, Dr. Hélio Carlos, uma carta dizendo a mim que tinha indicado meu nome para a cadeira de ginecologia da Faculdade de Medicina de Campina Grande. Então, quando eu chego aqui, que não tinha opção para mim no momento, eu já tinha essa carta em mãos, e assim eu fiz. Eu fui a Campina Grande, conversei na época com o chefe da ginecologia, que era o professor Everaldo Lopes, e ficamos entendidos que eu voltaria para a disciplina. Assim que eu terminei a residência, voltei direto para Campina Grande, porque
eu ia ensinar. E assim permaneci lá com a ideia de passar pelo menos uns 5 anos ou 6 e depois voltar para João Pessoa, que é a minha terra natal, né? Mas o fato é que eu fui ficando e já estou com 38 anos lá dentro. Bom, ao terminar a residência médica, como eu falei anteriormente, eu vim para Campina Grande para ensinar na disciplina de ginecologia. Cheguei em Campina Grande no dia 2 de janeiro de 1974, depois de passar 2 anos no Rio, lá no HSE. A disciplina de ginecologia, super organizada. Aliás, eu quero dizer que a Faculdade de Medicina de Campina Grande, quando eu cheguei para ensinar, era uma faculdade de primeiríssima linha. Certo? A faculdade tinha tudo. Basta dizer a vocês que nós íamos, por exemplo, operar e 2 dias antes eu ligava para o departamento fotográfico da faculdade e o fotógrafo ia lá, fazia toda a cobertura cirúrgica com a fotografia, transformava em slide para a gente dar aula. Eu ainda peguei isso. Quer dizer, a faculdade passou ainda nesse sistema de 74 até 79, quando foi federalizada. Aí, quando federalizou, começou a decair. Infelizmente, é isso. Então, o ensino médico, começou a decair por falta desses recursos, porque dependia de outras coisas. Mas ensinei na faculdade durante 28 anos. 28 anos é uma vida, né? Durante esse período, como docente, aprendi muito, porque eu acho que a grande importância do professor, primeiro, gostar do que faz. Segundo, dedicação 100% ao aluno, que é o maior objetivo, é o aluno. Certo? Isso aí eu tinha. E terceiro, aprender. Sempre que a gente tem um contato com o aluno, você está aprendendo sempre alguma coisa. Isso foi, para mim, de grande valia durante a minha vida como professor daquela faculdade. Eu tinha a ideia de realmente terminar o meu tempo de professor quando chegasse na compulsória. Certo? Mas, nos últimos anos de ensino, eu vinha observando que não havia mais aquele respeito entre aluno e professor. Nós tínhamos amizades com professores, mas mantendo o respeito. Isso era fundamental. Eu não me lembro, em ocasião nenhuma, de ter havido uma falta de respeito de aluno para professor ou o contrário. Não existia isso. Certo? Existia um respeito mútuo. E nos meus últimos tempos como professor lá, eu vinha observando isso. Por mais que a gente se dedicasse, por mais que a gente procurasse ser ético, porque, por exemplo, o curso de ginecologia, eu passei uma grande parte, quem abria o curso de ginecologia era eu. E a minha palestra de abertura no curso de ginecologia, eu dava ênfase à ética médica, o respeito que o aluno tinha que ter pelo professor e principalmente pelo paciente. Porque na minha disciplina, por exemplo, ginecologia, é uma disciplina bastante complexa, onde você penetra na intimidade das pessoas. Então eu fazia ver isso ao meu aluno, porque não era fácil, eu dizia a eles, na abertura do curso, não é fácil você ter numa sala de aula prática 8 ou 10 alunos circulando uma paciente
que está ali totalmente despida para um exame ginecológico perante pessoas que ela nunca viu. Eu dizia isso na abertura do meu curso de ginecologia. Mas o que foi, já no fim da minha atividade como professor, eu comecei a observar. Não estava mais existindo essa ética entre os alunos. Não havia o respeito pelo professor. Então, eu dava minhas aulas, minha aula de ginecologia teórica começava às 7 horas da manhã. Eu dava uma tolerância de 10 minutos. Aí começava a chegar aluno com 15 minutos, com 20 minutos, que não dava nem um bom dia, e entrava na aula para atrapalhar. Eu fui analisando esses aspectos. Com o advento do telefone celular, piorou. Esse terrível aparelho piorou 300% a conduta dos alunos. Então, quando chegava para dar a minha aula, a primeira coisa que eu fazia, desligava o meu. Dizia, olha gente, vamos desligar o celular para não interromper a aula. Daqui a pouco tocava um lá, era a maior risadagem na sala. Então isso tudo foi me consumindo mentalmente e eu cheguei a uma conclusão que era chegado o momento de sair. Certo? Então, eu optei, depois de 28 anos de ensino universitário, optei por deixar a faculdade, o que não era meu projeto. Meu projeto era, como a gente diz, sair na vassoura, na compulsória. Mas a vida nunca é como a gente planeja, né? Então, bom, o meu grande hobby é o cinema. Eu gosto muito da sétima arte, certo? Até porque, no meu tempo de juventude, lá no liceu, foi criado o primeiro cineclube de João Pessoa. Salvo engano, por um rapaz chamado Paulo Melo, certo? E isso aí, desde esse tempo, que o cinema me fascina. Durante as minhas férias de estudante de colégio, como eu disse no começo dessa entrevista, as minhas condições financeiras eram muito modestas e a única coisa que eu gostava de frequentar na época era cinema. João Pessoa, naquela época, tinha uma média de umas 13 salas de cinema, aqueles cinemas antigos, né? E durante as minhas férias, o meu divertimento era ir para cinema. E isso eu comecei a gostar muito de cinema, até hoje gosto muito de cinema, me interesso pelas coisas da sétima arte. Outro hobby que eu tenho é de escrever. Eu gosto muito de escrever artigos, escrever crônicas. Escrevo meus artigos ou crônicas são ecléticos, eu escrevo sobre tudo. Quando algo me interessa, eu escrevo um artigo sobre aquilo, certo? Publiquei já muita coisa nessa área, inclusive até na área do direito. Eu tenho um artigo publicado sobre considerações sobre a pena de morte no Brasil, certo? Já há alguns anos que eu publiquei isso. E em 2002, eu lendo o jornal, aí vi que a Fundação Cultural de Canoas, do Rio Grande do Sul, ela anualmente faz um concurso literário. Esse concurso é na área de crônica, contos e poesias. E eu resolvi me inscrever na área de crônica. Conversando com um colega de Campina Grande, Sérgio Dantas Carneiro, que também gosta muito de escrever. Então, eu me inscrevi com uma crônica e Sérgio com um conto. A minha crônica era A Sensibilidade de Zé do Grilo. E, para minha surpresa, fui contemplado lá com uma menção honrosa com essa crônica. No ano seguinte, eu me inscrevi novamente
do gênero poesia, certo? Nós temos uma árvore secular plantada no Hospital Universitário de Campina Grande, raríssima, uma árvore chamada tamboril. E a árvore, cheguei lá um dia de sábado, a árvore carcomida pelo cupim, e estava lá o pessoal lá do HU, com outra, salvo engano, um pessoal do Corpo de Bombeiros, retirando de dentro dela uma grande quantidade de abelhas. Mas era muito, mel de abelha à vontade. E isso era no sábado pela manhã. E tinha um rapaz do HU, Bernardo, que era da administração, e eu chego para ele e digo, ô Bernardo, e estão fazendo aí? Eles, não, eu estou salvando essa árvore, viu? Porque estavam querendo botar abaixo, exterminar por conta dessas abelhas. Não, não é assim não. Chamou a pessoa, que era o Corpo de Bombeiros, e retiraram todo, e a árvore está lá, até hoje. Então, baseado nesse fato, eu fiz um poema com essa árvore e me inscrevi novamente no concurso literário da Fundação de Canoas, mas só que dessa vez não fui contemplado. Cheguei à conclusão que poesia não é a minha praia, certo? Mas isso aí é um dos meus hobbies, escrever. E agora, já depois de 30 anos de formado, né, eu resolvi escrever um livro sobre a minha turma, que é a turma que terminou em 1971. Então é um livro de memórias, onde eu cito todos os fatos ou alguns fatos relevantes que aconteceram durante a vida acadêmica, do 1º ao 6º ano naquela faculdade. Está condensado nesse livro aqui, 30 anos depois. Certo? É evidente que teria muito mais coisas para relatar, certo? Mas isso aí talvez seja um projeto para o futuro. E ao completar 40 anos de vida médica, eu resolvi editar uma plaquete por quem os sinos ainda dobram, numa homenagem aos meus colegas falecidos. Está tudo aqui condensado nessa plaquete, entendeu? Onde eu chego à conclusão que eles partiram cedo demais, quando tinham muito a oferecer como médicos. Pertencer a uma academia, seja ela qual for, então eu acho que tem um grande significado na vida da pessoa. De um tempo para cá, eu comecei a me interessar pelas coisas das academias, certo? Os colegas os amigos que entravam na academia de letras, né? Outros que entravam em outro tipo de academia. E a academia de medicina começou a me dar um certo fascínio, entrar nela. Em Campina Grande, eu fazia a seguinte análise. Campina Grande é uma cidade universitária, onde nós temos 2 faculdades de medicina, e nós só temos um representante da Academia de Medicina da Paraíba, que era o Dr. Raul Torres Dantas, que por sinal não chegou nem a assumir, certo? Mas que precisava, no meu entendimento, de ter alguém mais, né? Poderia nem ser eu, mas muita gente poderia concorrer à academia por Campina Grande. Bom, e dada a amizade que eu tinha com o Raul gostava muito de história, tinha feito um levantamento sobre a história da Sociedade Médica de Campina Grande, e depois estava partindo para escrever sobre a história do Hospital Universitário, que antes começou como Alcides Carneiro. Ele gostava disso. E a gente sempre trocava umas ideias. Com a morte de Raul, então eu disse, talvez agora seja o meu momento. E
influenciado também por outros colegas, me inscrevi para a Academia Paraibana de Medicina. Sem muitas esperanças, né? Porque meu currículo também, até certo ponto, não é muito forte. Mas a comissão científica da academia achou por bem que eu merecia, certo? E entrei na Academia de Medicina da Paraíba, que para mim, entrar numa academia de medicina é o coroamento de uma vida dedicada que eu tive ao ensino médico e à vida médica como pessoa. Professor Hilton Rocha, de Minas Gerais, uma vez ele disse numa frase: para ser acadêmico de medicina, não precisa escrever livros, basta ser um bom médico. Essa frase é emblemática dele, certo? E eu acho que eu estou aí, modéstia à parte, porque eu devo ter algum mérito, tanto como professor que fui, como médico que continuo exercendo, certo? E estou aí, na academia, aprendendo a cada dia, porque, como eu disse, a vida é um eterno aprendizado, a gente sempre está para aprender, e eu entrei na academia, além de entrar para somar, também para aprender. E eu estou nela aprendendo a cada dia. Para isso, eu assumo um compromisso com a academia. Tenho cumprido rigorosamente ou procurado cumprir os estatutos que a academia determina. Porque não é só ser acadêmico, é permanecer acadêmico. E para permanecer acadêmico, você tem o dever de cumprir com suas obrigações. Porque é uma coisa muito boa. Sou acadêmico de medicina, faço parte da Academia Paraibana de Medicina, mas não vou lá. Que adianta isso? Só a vaidade pessoal? Para mim não tem o menor valor. O menor valor não tem. Então, a minha conotação como acadêmico da Academia Paraibana de Medicina é por essa linha. E assim pretendo continuar até quando puder. Eu não concebo, aliás, eu vejo com muita preocupação, muita reserva, essa proliferação de escolas médicas. Hoje no Brasil, a gente só perde para a Índia. Isso é terrível, certo? O nosso país não precisa de tanta escola médica. Nosso país precisa de qualidade no ensino médico. É isso que nós precisamos e que as autoridades constituídas não querem entender. Entendeu? Então, se abre escola médica aí todos os dias, que ninguém tenha sem o menor sentido, e que ninguém tenha preocupação de avaliar o conteúdo desse curso médico. Olha, outro dia eu via uma reportagem em que os alunos de anatomia de determinada escola aprendiam anatomia no manequim. Eu, como sou de uma formação onde o professor ensinava anatomia, o professor Ardrubal, com um cadáver, ensinando a gente a dissecar, aprender as estruturas de um corpo humano, como ela é, eu não consigo entender como é que se aprende anatomia no manequim, num plástico. Entendeu? Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Mas eu vi outro dia uma determinada escola fazendo isso. Não sei se as outras fazem. Com relação ao nosso estado da Paraíba, eu acho que há um grande exagero. Porque hoje nós temos 3 faculdades federais e 3 particulares, por enquanto. Então, eu acho que num estado pobre como o nosso, um estado que não é grande, com um excessivo número de escolas médicas, eu não vejo essa necessidade, não vejo. Agora, com relação ao programa Mais Médicos, eu acho isso um grande equívoco do governo brasileiro, um problema puramente eleitoreiro, né? Porque isso não vai trazer nenhum benefício para a sofrida população.
Nós estamos aí com o sistema de saúde no fundo do poço no Brasil, os mais humildes morrendo todos os dias nas portas e dentro dos próprios hospitais, os hospitais públicos caindo pelas tabelas, entendeu? Não é isso mais médicos, com médico estrangeiro aí, que vai resolver o problema. Outro dia eu vi uma autoridade do governo dizer: é melhor ter um médico estrangeiro do que não ter médico nenhum. Isso é uma balela, porque não é por aí. O que o povo precisa é de uma medicina de qualidade, e que infelizmente nós não temos. E eu digo isso, posso falar de cátedra, porque eu trabalhei 5 anos num PSF, numa cidade pobre, onde o povo não podia comprar nenhum sorrisal. Se não tivesse a medicação do governo, ninguém podia comprar. Como é que você vai fazer uma medicina desse padrão? Uma coisa é você trabalhar como médico num consultório atendendo doente particular. Outra coisa é você trabalhar na comunidade sofrida, no mais humilde, no carente. Isso aí é completamente diferente. Só quem vivencia isso é que pode fazer uma análise mais apurada. E eu sei, porque eu vivenciei isso aí. Certo? Então, esse programa Mais Médico é um programa, para mim, é o maior equívoco nacional. Outra coisa, eu acho que nesse programa Mais Médico vem caracterizar um fato deprimente para a classe médica. A classe médica perdeu o prestígio nacional. Cancela um concurso como Revalida para qualificar ou não o profissional que vai trabalhar. O Ministério da Saúde toma esse programa para si e resolve não fazer, e desmoraliza a classe médica como um todo. Que, aliás, eu acho que a nossa classe perdeu o glamour há muito tempo. O exemplo mais prático, os secretários de saúde, que eu me lembre, antigamente o secretário de saúde era um médico escolhido na comunidade, um médico de competência. Hoje se coloca o secretário de saúde, que é até da área técnica. Quer dizer, você não tem a menor vivência com a parte de saúde, mas está lá dirigindo uma secretaria de saúde. Então tudo isso está muito errado. No meu modesto entendimento. Eu gostaria de dizer o seguinte: aqueles que fazem opção pela medicina, o que se pretende fazer um vestibular para ingressar no curso médico, de saída ele tem que pensar que o curso médico é um curso de altíssima responsabilidade, certo? Por quê? Porque o médico, ele vai lidar com vidas. Então, é uma profissão diferente de todas as demais. Então, uma vez entrando na faculdade, o estudante de medicina, ele tem que estar bem consciente disso. Cobrar dos seus professores. Ensinar o máximo que o professor puder. Enfatizar bastante a prática médica, que é onde se aprende medicina, não é em livro, certo? Uma vez terminado o curso médico, então ele tem que estar centrado em 3 pilares, a meu ver. Primeiro, a competência. Então, para que o médico se torne um bom médico, ele tem que ter primeiro a competência naquilo que faz. E para ter competência, requer N sacrifícios, atualização diária. O médico, como dizia um professor meu, o professor Antônio Dias, médicos nunca se formam. Certo? Então, a competência em primeiro lugar. Depois, ele tem que ter uma coisa chamada humanismo. A medicina é uma profissão atrelada ao humanismo. O médico primeiro tem que gostar de gente. Eu não entendo um médico que não pega no doente, que não fixa o olhar no doente,
que não houve uma história do doente. Então, isso aí está atrelado ao humanismo médico que ele tem que ter. Tratar o semelhante como gostaria de ser tratado ou um seu familiar. Isso é uma coisa importantíssima, a meu ver. E eu quero até aproveitar aqui para citar uma frase do nosso professor e mestre de pediatria, professor João Medeiros. Dizia ele: a verdadeira medicina não é apenas a que cura ou a que salva, mas igualmente a que anima, a que alivia, a que conforta na trágica hora do desengano. Isso aí, a meu ver, está reduzido todo o humanismo do médico. Se ele não tiver isso, ele não pode ser jamais um médico. E finalmente, eu queria concluir dizendo que o colega médico que está concluindo o curso de medicina, ele tem que estar centrado na ética profissional. A ética é uma coisa que tem que fazer parte dele a vida toda, até a sua morte. O médico que não tem ética, ele não poderá jamais ser um médico. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para os jovens médicos principalmente, porque hoje a coisa está muito complicada, certo? E, finalmente, eu gostaria de, primeiro, parabenizar vocês que estão em tão boa hora, elaboraram esse projeto de preservar a memória da medicina paraibana, porque futuramente alguém vai se lembrar de ver isso e vai fazer um paralelo. E o que pensavam os médicos da época sobre a medicina do seu tempo. Isso é fundamental. E agradecer, fazer um agradecimento pelo honroso convite que eu tive de participar dessa entrevista, que eu espero que realmente ela sirva de alerta para os jovens que estão ingressando nessa difícil missão, porque medicina não é uma profissão só de flores, não. Ela tem os seus espinhos a percorrer, mas dependendo de cada um de nós, esses espinhos eles serão amenizados e com certeza as flores vão permanecer. Muito obrigado.